O milionário descobre que a mendiga negra virgem que esperou 6 anos para casar esconde segredo. Ricardo Mendes, um homem de 45 anos, com uma fortuna que poderia encher um castelo, nunca acreditou em coincidências. Até aquele dia, no coração de Tiradentes, onde um velho hotel com paredes cheias de histórias e janelas que tremiam ao vento o convidava a uma pausa. Mal sabia ele que ali, naquele lugar, com cheiro de lenha queimada e café fresco, sua vida viraria de cabeça para baixo. Isabela Santos apareceu sem aviso. Jovem demais para aquele mundo caótico, com 19 anos e um olhar que parecia carregar o céu e o mar dentro dele. Morena, com a pele colorida pela vida dura nas ruas, e um charme inocente, típico de quem ainda guarda um segredo que pesa no peito. Ricardo não entendia como alguém assim, com jeito de menina assustada, poderia se espalhar por aquele mundo de luxo e dinheiro que ele dominava tão bem. Mas havia algo diferente nela, algo que não se podia comprar. Ela falava pouco sobre si mesma. Só aceitava responder quando a conversa tocava em turismo sustentável, seu sonho de mudar o mundo enquanto completava seus estudos. Ficava clara a conexão intelectual naquelas trocas. Era como se duas almas, que nunca se viram antes, tivessem achado uma mesma frequência rara. Ricardo, acostumado a encontros vazios, sentiu um nó apertar a garganta, algo nunca experimentado antes, uma vontade urgente de proteger aquela jovem frágil e firme. Quando Ricardo propôs, uma loucura, viajar pelo mundo com ela, antes de se casarem, o brilho que acendeu nos olhos de Isabela foi preciso como um raio cortando a noite. Vamos, disse ela, com aquela mistura de medo e esperança que só quem está prestes a mudar a própria história conhece. Tudo parecia perfeito, até a França. Um país onde o vinho invade a alma, a luz dança nas pontes sobre o Sena e o ar carrega segredos antigos. Foi lá, numa pequena aula de intercâmbio, que ela conheceu Thomas, um jovem com um sorriso fácil e palavras soltas, capaz de fazer Isabela duvidar de tudo o que havia jurado a Ricardo. O coração dela tremia em silêncio. O desejo se misturava à culpa numa dança perigosa. Estava diante de um abismo e não sabia se pulava ou recuava. Ela lutava contra aquele confronto cruel dentro de si, enquanto sua mente corria para acelerar os estudos, só para não perder o rumo nem arriscar o que já era tão frágil. Voltou ao Brasil. Se formou com a determinação de quem carrega no corpo toda a dor e alegria de quem sabe que o amanhã é tudo o que resta. Mas o choque veio no retorno. Ricardo tinha comprado o hotel onde se conheciam. Um gesto que parecia simples, mas que vibrava como um aviso gravado na madeira das paredes. Na cerimônia de casamento, quando a música suavemente preenchia o ar e as flores pareciam sussurrar promessas antigas, Isabela escondia um segredo maior que todas as suas dúvidas. Estava esperando um filho. A verdade delicada, pesada e desconhecida corria por suas veias como um rio difícil de domar. O silêncio caiu sobre a festa. Os olhares se cruzaram, tensos e desconfiados. Será que Ricardo conseguiria segurar a bomba antes que ela explodisse? O que faria ao descobrir essa verdade que podia desmontar todo o castelo que ele tinha construído para ela? O amor deles, até aqui marcado por acordos e promessas, agora encarava o paradoxo mais cruel. Resistiria ou se perderia na tempestade que se aproximava? A história só começava, e as respostas, essas ainda pairavam no ar, feitas de suspiros contidos e passos incertos. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso.
Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O silêncio caiu sobre a cerimônia, como se o mundo tivesse parado para ouvir o que Isabela guardava. O olhar de Ricardo, naquela fração de tempo que pareceu eternidade, buscava conforto nas promessas sussurradas entre as flores e as melodias. Mas antes que ela pudesse decidir como revelar seu segredo, a porta do hotel onde tudo começou se abriu com um estrondo, fazendo os convidados se virarem em uníssono. Um homem entrou, ofegante, com a expressão de quem carrega uma tempestade nos ombros. Ele tinha traços marcantes, uma tatuagem que serpenteava pelo braço, e algo nos olhos que fez o coração de Isabela parar. "Isabela!" ele gritou, seu tom de voz cortando o ar festivo. "Precisamos conversar agora." As cabeças se viraram e os sussurros começaram a se espalhar como fogo em palha seca. Ricardo franziu a testa, confuso e um pouco irritado. Quem era ele e por que estava bagunçando o que deveria ser o dia mais feliz de sua vida? Mas já era tarde. Isabela, agora pálida, perdeu a cor do rosto, quase como se estivesse vendo um fantasma. "Juliano?" ela murmurou, a voz quase inaudível, mas Ricardo ouviu. "Juliano?" O nome reverberou nos pensamentos de Ricardo como um eco ameaçador. Ele observou Isabela se afastar lentamente, deixando a cerimônia brilhar com ansiedade palpável. "O que ele está fazendo aqui?" perguntou, a voz tensa. Isabela hesitou, sua mente cheia de lembranças que ela nunca havia compartilhado. Havia algo naquele homem, um peso nas costas que a conectava a um passado que ela fizera questão de esconder. "Isabela, você não percebeu? Aquele homem que conheceu em Paris? Thomas, ele não é quem você pensa." Juliano avançou, chamando a atenção de todos. O murmúrio cresceu, vozes baixas trocadas entre os convidados. Ricardo se aproximou, sentindo o chão se mover sob seus pés. O que havia de errado com aquele Thomas? Ricardo a puxou de volta, segurando o braço dela firmemente. "Isabela, o que está acontecendo? Você conhece esse cara?" As mãos dela tremiam, e ele percebeu o suor escorrendo pela sua testa. Ele é... Isabela começou, mas a verdade parecia presa em sua garganta. "Juliano não deu tempo. Eu não vou deixar você casada com o homem errado." Ele respirou fundo, impulsionado por uma força que parecia vir de algum lugar profundo dentro dele. "Thomas está envolvido com pessoas perigosas, Isabela. Ele te usou. E o pior, você está como isca. E eu sei do que essas pessoas são capazes." As palavras dele cortaram o ar como uma faca. O barulho da festa se desvaneceu em um murmúrio surpreso, e olhares de estranhamento cruzaram a multidão. O medo começou a se espalhar entre os convidados, enquanto o mundo de Isabela e Ricardo, que parecia tão seguro há momentos, desmoronava. "Isabela, você precisa me ouvir. Não é apenas o nosso amor em jogo. É a sua vida." As palavras de Juliano, carregadas de urgência, cortavam fundo. Os olhos de Isabela brilharam com lágrimas não derramadas, mas havia uma nova determinação no jeito como ela se endireitou. Ricardo se sentia perdido, como se estivesse em um pesadelo que nunca acabou. O que mais ela escondia? A certeza de que a vida que ele pensou construir ao lado dela estava prestes a desmoronar. "Isabela, olhe para mim." Ele a confrontou,
buscando uma resposta que poderia salvar o que restava de sua relação. Enquanto a atmosfera se carregava de tensão e o coração de Isabela aceitava o peso de suas escolhas, um lembrete cruel ecoou em sua mente. O que ela estava prestes a revelar mudaria tudo, e no fundo, uma pergunta a atormentava: até que ponto ela estava disposta a ir para proteger o que amava? O silêncio caiu sobre a cerimônia, como se o mundo tivesse parado para ouvir o que Isabela guardava. O olhar de Ricardo, naquela fração de tempo que pareceu eternidade, buscava conforto nas promessas sussurradas entre as flores e as melodias. Mas antes que ela pudesse decidir como revelar seu segredo, a porta do hotel onde tudo começou se abriu com um estrondo, fazendo os convidados se virarem em uníssono. Um homem entrou, ofegante, com a expressão de quem carrega uma tempestade nos ombros. Ele tinha traços marcantes, uma tatuagem que serpenteava pelo braço e algo nos olhos que fez o coração de Isabela parar. "Isabela", ele gritou, seu tom de voz cortando o ar festivo. "Precisamos conversar agora." As cabeças se viraram e os sussurros começaram a se espalhar como fogo em palha seca. Ricardo franziu a testa, confuso e um pouco irritado. Quem era ele? E por que estava bagunçando o que deveria ser o dia mais feliz de sua vida? Mas já era tarde. Isabela, agora pálida, perdeu a cor do rosto, quase como se estivesse vendo um fantasma. "Juliano", ela murmurou, a voz quase inaudível, mas Ricardo ouviu. "Juliano?" O nome reverberou nos pensamentos de Ricardo como um eco ameaçador. Ele observou Isabela se afastar lentamente, deixando a cerimônia brilhar com ansiedade palpável. "O que ele está fazendo aqui?" perguntou, a voz tensa. Isabela hesitou, sua mente cheia de lembranças que ela nunca havia compartilhado. Havia algo naquele homem, um peso nas costas que a conectava a um passado que ela fizera questão de esconder. "Isabela, você não percebeu? Aquele homem que conheceu em Paris? Thomas. Ele não é quem você pensa." Juliano avançou, chamando a atenção de todos. O murmúrio cresceu, vozes baixas trocadas entre os convidados. Ricardo se aproximou, sentindo o chão se mover sob seus pés. O que havia de errado com aquele Thomas? Ricardo a puxou de volta, segurando o braço dela firmemente. "Isabela, o que está acontecendo? Você conhece esse cara?" As mãos dela tremiam, e ele percebeu o suor escorrendo pela sua testa. Ele é?" Isabela começou, mas a verdade parecia presa em sua garganta. Juliano não deu tempo. "Eu não vou deixar você casada com o homem errado." Ele respirou fundo, impulsionado por uma força que parecia vir de algum lugar profundo dentro dele. "Thomas está envolvido com pessoas perigosas, Isabela. Ele te usou. E o pior, você está como isca e eu sei do que essas pessoas são capazes." As palavras dele cortaram o ar como uma faca. O barulho da festa se desvaneceu em um murmúrio surpreso, e olhares de estranhamento cruzaram a multidão. O medo começou a se espalhar entre os convidados, enquanto o mundo de Isabela e Ricardo, que parecia tão seguro há momentos, desmoronava. "Isabela, você precisa me ouvir. Não é apenas o nosso amor em jogo. É a sua vida." As palavras de Juliano, carregadas de urgência, cortavam fundo. Os olhos de Isabela brilharam com lágrimas não derramadas, mas havia uma nova determinação no jeito como ela se endireitou. Ricardo se sentia perdido, como se estivesse em um pesadelo que nunca acabou. O que mais ela escondia? A certeza de que a vida que ele pensou construir ao lado dela estava prestes a desmoronar. "Isabela, olhe para mim!" Ele a confrontou, buscando uma resposta que poderia salvar o que restava de sua relação. Nesse momento, algo inesperado aconteceu.
Juliano, em um impulso, puxou a camisa e revelou uma cicatriz profunda no peito. Eu sou seu irmão, Isabela. Há anos você foi separada de mim. O choque foi palpável. Isabela congelou, a cor do seu rosto sumindo. Ricardo ficou em choque, paralisado. Os convidados começaram a sussurrar, e o clima pesado parecia apertar o ar ao redor deles. O que você está dizendo, Juliano? Sua voz tremia, cada palavra forçada. Você não pode. Mas Juliano insistiu. Sim, você estava em perigo e eu precisei me afastar. Mas agora, você está novamente em perigo e eu não posso deixar isso acontecer. O peso das palavras dele pairava entre todos. Os laços familiares ocultos traziam uma nova camada de complexidade. Thomas não era só um flerte. Ele estava me vigiando também. Ele é o causador de tudo isso. Ricardo, agora perdido entre a proposta de um amor que se tornara uma teia de segredos, olhava fixamente para Isabela, que parecia prestes a desmaiar. Isabela, você tem que me dizer a verdade. Eu não posso te proteger se não souber a verdade. E a multidão, hipnotizada, observava a tempestade de emoções aos seus pés. Eu não sei o que fazer. Isabela gritou, lágrimas escorrendo. Agora a revelação não era apenas um segredo. Era uma bomba prestes a explodir. E todos estavam prestes a serem surpreendidos pelo que viria a seguir. As peças do quebra-cabeça se reviavam, e a história desses três personagens que uma vez se cruzaram por amor, agora estava entrelaçada por mistérios e perigos que ninguém poderia prever. O ar estava pesado. Isabela, paralisada, ainda tentava absorver as palavras de Juliano. O que mais estava escondido, os murmúrios dos convidados se tornaram um zumbido ensurdecedor, como abelhas em pânico. Ricardo estava ao seu lado, sua expressão de confusão se transformando em algo mais profundo, uma mescla de medo e desespero. Isabela, Ricardo insistiu, quase como um sussurro. Mas antes que ela conseguisse responder, uma explosão de vidro se quebrou ao fundo. O estilhaçar ressoou, ecoando por toda parte, fazendo todos se virarem para o bar. O pânico se espalhou como fogo. Gritos invadiram a sala de festa, e a música cessou abruptamente. A porta principal do hotel se abriu com um estrondo, e 3 homens armados entraram. As expressões no rosto de Juliano mudaram, um misto de determinação e terror. Ele puxou Isabela para trás, colocando-se entre ela e a nova ameaça. Fiquem onde estão, um dos homens gritou. Sua voz era autoritária, ressonando na sala decorada. Todos congelaram, algum lugar entre medo e choque. Isabela sentiu o aperto na mão de Juliano. Ele respirava pesadamente, como se estivesse pronto para enfrentar uma tempestade. Ricardo, percebendo a gravidade da situação, começou a se mover. Precisamos sair daqui. Ele começou, mas seu olhar se fixou em Isabela. Algo dentro dele gritou. Juliano, quem são eles? Eu não sei. Juliano respondeu, enquanto seus olhos buscavam o rosto assustado de Isabela. Eu não vou deixar que ela saia, não enquanto essas pessoas estiverem aqui. Os homens, com olhares frios e focados, começaram a se aproximar. O pânico crescia. Juliano, o que está acontecendo? Isabela perguntou, sua voz quase um sussurro. Um dos homens fez um gesto brusco. Precisamos dela. Ela sabe demais. Ele olhou diretamente para Isabela. O cabelo dela se arrepiou. Gelo percorreu sua espinha. Como assim sabe demais? O que havia acontecido em seu passado? Juliano começou a andar para frente, como um escudo humano. Apenas deixem ela em paz. Você sabe que ela não é uma ameaça. O clima na sala mudou para uma tensão elétrica. O medo estava visível nos olhos dos convidados,
que se escondiam atrás de mesas e cadeiras, sem saber o que fazer. E então, como se o tempo tivesse parado, tudo aconteceu de uma só vez. Um disparo ecoou pela sala. O som foi seguido por um grito ensurdecedor de Isabela, enquanto Juliano se lançava para o lado, tentando proteger a irmã. Ricardo sentiu seu coração parar. Ele viu Juliano ser atingido. O homem caiu, e Isabela, de olhos arregalados, gritou enquanto corria até ele. O chão parecia tremer sob seus pés, enquanto o caos tomava conta da cena. O terror preenchia a sala. Juliano, não, não, não! Isabela chorava, suas mãos agarrando o corpo dele. O sangue começava a se espalhar pelo chão como tinta vermelha em uma tela em branco. Um dos homens olhou ao redor, claramente agoniado pela reação inesperada. O plano que pareciam ter estava em ruínas. Ricardo, ainda em choque, lutou contra si mesmo. Ele tinha que agir. "Chame a ambulância", gritou para um dos convidados. A tensão pairava no ar, cada vida na sala em suspense, todos envolvidos naquela tragédia inesperada. Mas com um último olhar, o homem que dissera que Isabela sabia demais disparou novamente para o alto. "Escutem! Ela tem que nos seguir, e se alguém tentar ajudar..." Ele não terminou, pois outro grito cortou o ar. O olhar de Isabela, agora cheio de desespero e confusão, fez Ricardo perceber que cada revelação que acreditava ter entendido sobre Isabela poderia ser uma ilusão. O que mais ela escondia? O que mais eles estavam escondendo? O ambiente estava à beira do colapso, e a única certeza era que aquela noite tinha se transformado em um pesadelo. Ricardo olhou nos olhos de Isabela. Ele sabia que a única saída era descobrir a verdade, mas agora a realidade parecia mais sombria do que nunca. Juliano estava caído no chão, e o sangue se espalhava como uma pintura macabra em meio ao espanto da festa. Isabela estava em pânico, sua mente um turbilhão. O choro desesperado dela cortou o ar e fez todos pararem. O barulho da balbúrdia era agora um eco distante, sufocado pela urgência do momento. Ricardo se agachou ao lado de Isabela, tentando contar a ela que tudo ficaria bem, mas as palavras não saíram. Ele sentiu o gosto amargo do medo crescendo na garganta, enquanto olhava para Juliano, que lutava para respirar. O rosto dele estava pálido, pálido demais. "Juliano, não!" Isabela gritou, se inclinado sobre o corpo do irmão. O desespero dela ecoou por toda a sala. E o olhar de Juliano, antes forte, agora estava cheio de fragilidade. Os homens armados se aproximavam, sussurrando entre si, a tensão crescendo. "Ele não vai durar muito", um deles murmurou, sua voz fria ressoando como um sininho de alerta. Ricardo sentia seu coração disparar. "A gente precisa sair daqui", ele gritou, e não sabia se estava falando para Isabela ou para si mesmo. Ele puxou Isabela para se afastar, mas ela se recusou a desgrudar de Juliano. "Ele precisa de ajuda. Chama uma ambulância." O pânico na voz dela era palpável. O convidado mais próximo tomou coragem e correu para o telefone. Mas o homem que dissera que Isabela sabia demais interrompeu. "Ninguém vai a lugar algum. Essa festa acaba aqui." O tom ameaçador da voz dele reverberou na sala, e todos ficaram paralisados. O olhar de Isabela, chorando, implorava por socorro, mas a realidade se tornava cada vez mais opressiva. Então, com um ato repentino, Ricardo decidiu se colocar entre Isabela e os homens. "Por favor, não machuquem ela." Ele se virou para olhar diretamente para o homem que ameaçava a todos.
Eu vou fazer o que vocês pedirem. Só deixem ela em paz. E nesse exato momento, com uma agilidade surpreendente, Juliano se moveu, como se tivesse encontrado uma nova energia. Isabela, não escute ele. Juliano gritou, agora lutando contra a dor. Ele não quer que você fique aqui. Os olhos dele se encheram de lágrimas. A pressão começava a subir. E em um ato impulsivo de coragem, Juliano levantou-se, ignorando o ferimento. Ela não pode ir com você, nunca. O homem cujo olhar cortava o ar a fez parar. Então, você prefere morrer por ela? O ambiente ficou pesado. O confronto estava prestes a explodir. Mas no meio do caos, algo inesperado aconteceu. Isabela, tomado por um impulso selvagem, disparou. Chega, eu vou falar a verdade. O silêncio caiu como uma bomba e todos focaram nela. A expressão de Isabela, antes cheia de medo, agora estava repleta de uma nova determinação. Eu não sou quem vocês pensam que sou. As palavras dela ecoaram por toda a sala, fazendo todos se entreolhar, confusos. Meu nome não é Isabela Santos. Eu sou Maria da Luz. Escapa há anos de uma vida que eu nunca escolhi. O peso da revelação fez o chão tremer sob os pés de todos. Maria da Luz? Ricardo sussurrou, sentindo todo o seu mundo desmoronar. O olhar de Juliano se virou rapidamente para ela e a sala cheia de medo agora transbordava em confusão. Você está falando de um dos principais alvos da máfia, não está? A verdade batia como um martelo, e todos ali olhavam para ela como se estivessem vivendo em um filme de terror. O que ela tinha escondido? O que mais estava por trás daquela identidade? O que Juliano sabia sobre ela? E antes que alguém pudesse processar a enormidade da revelação, o homem, que parecia ser o líder dos armados, soltou uma risada fria e cínica. Finalmente, a verdade vem à tona. Você não devia ter escapado, Maria. Agora você vai pagar. Os olhares dos convidados, que antes eram curiosos, agora eram de horror. O clima tenso disparou e Ricardo estava paralisado, cada rugido de seu coração ecoando em seus ouvidos. Se Maria era realmente quem ela dizia ser, isso mudava tudo. O amor que ele acreditava ter construído, agora se despedaçando com a revelação de uma vida clandestina. Maria olhou para Ricardo, com um misto de dor e urgência. Ricardo, eu não queria que você soubesse assim. Por favor, me ajude. As palavras dela foram um apelo, mas a verdade estava fixada como um espinho entre eles. Ele precisava entender o que mudara. E enquanto a tensão se tornava insuportável, a luz do hotel começou a piscar. E um novo tiro foi disparado em meio ao caos. O mundo girou e tudo se tornou um emaranhado de gritos, enquanto mais verdades começavam a se desvendar e os destinos de todos naquela sala estavam prestes a colidir em uma tempestade de segredos. O ar estava pesado. Isabela, paralisada, ainda tentava absorver as palavras de Juliano. O que mais estava escondido? Os murmúrios dos convidados se tornaram um zumbido ensurdecedor, como abelhas em pânico. Ricardo estava ao seu lado, sua expressão de confusão se transformando em algo mais profundo. Uma mescla de medo e desespero. Isabela, Ricardo insistiu, quase como um sussurro. Mas antes que ela conseguisse responder, uma explosão de vidro se quebrou ao fundo. O estilhaçar ressoou, ecoando por toda parte, fazendo todos se virarem para o bar. O pânico se espalhou como fogo. Gritos invadiram a sala de festa, e a música cessou abruptamente. A porta principal do hotel se abriu com um estrondo, e 3 homens armados entraram. As expressões no rosto de Juliano mudaram, um misto de determinação e terror. Ele puxou Isabela para trás, colocando-se entre ela e a nova ameaça. Fiquem onde estão, um dos homens gritou.
Sua voz era autoritária, ressoando na sala decorada. Todos congelaram. Algum lugar entre medo e choque. Isabela sentiu o aperto na mão de Juliano. Ele respirava pesadamente, como se estivesse pronto para enfrentar uma tempestade. Ricardo, percebendo a gravidade da situação, começou a se mover. Precisamos sair daqui, ele começou, mas seu olhar se fixou em Isabela. Algo dentro dele gritou: Juliano, quem são eles? Eu não sei, Juliano respondeu, enquanto seus olhos buscavam o rosto assustado de Isabela. Eu não vou deixar que ela saia. Não enquanto essas pessoas estiverem aqui. Os homens, com olhares frios e focados, começaram a se aproximar. O pânico crescia. Juliano, o que está acontecendo? Isabela perguntou, sua voz quase um sussurro. Um dos homens fez um gesto brusco. Precisamos dela. Ela sabe demais. Ele olhou diretamente para Isabela. O cabelo dela se arrepiou. Gelo percorreu sua espinha. Como assim sabe demais? O que havia acontecido em seu passado? Juliano começou a andar para frente como um escudo humano. Apenas deixem ela em paz. Você sabe que ela não é uma ameaça. O clima na sala mudou para uma tensão elétrica. O medo estava visível nos olhos dos convidados, que se escondiam atrás de mesas e cadeiras, sem saber o que fazer. E então, como se o tempo tivesse parado, tudo aconteceu de uma só vez. Um disparo ecoou pela sala. O som foi seguido por um grito ensurdecedor de Isabela, enquanto Juliano se lançava para o lado, tentando proteger a irmã. Ricardo sentiu seu coração parar. Ele viu Juliano ser atingido. O homem caiu, e Isabela, de olhos arregalados, gritou enquanto corria até ele. O chão parecia tremer sob seus pés, enquanto o caos tomava conta da cena. O terror preenchia a sala. Juliano! Não! 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 Isabela chorava, suas mãos agarrando o corpo dele. O sangue começava a se espalhar pelo chão como tinta vermelha em uma tela em branco. Um dos homens olhou ao redor, claramente agoniado pela reação inesperada. O plano que pareciam ter estava em ruínas. Ricardo, ainda em choque, lutou contra si mesmo. Ele tinha que agir. Chame a ambulância! Gritou para um dos convidados. A tensão pairava no ar. Cada vida na sala em suspensão. Todos envolvidos naquela tragédia inesperada. Mas com o último olhar, o homem que dissera que Isabela sabia demais disparou novamente para o alto. Escutem, ela tem que nos seguir. E se alguém tentar ajudar? Ele não terminou, pois outro grito cortou o ar. O olhar de Isabela, agora cheio de desespero e confusão, fez Ricardo perceber que cada revelação que acreditava ter entendido sobre Isabela poderia ser uma ilusão. O que mais ela escondia? A certeza de que a vida que ele pensou construir ao lado dela estava prestes a desmoronar. Isabela, olhe para mim. Ele a confrontou, buscando uma resposta que poderia salvar o que restava de sua relação. Nesse momento, algo inesperado aconteceu. Juliano, em um impulso desesperado, sussurrou: Eu não sou seu irmão, Isabela. Você nunca me conheceu. O impacto das palavras foi como um soco no estômago. Todos ficaram paralisados. O choque varreu a sala, e os murmúrios se transformaram em um silêncio gélido. Isabela, agora pálida, não conseguia processar. O que você está dizendo, Juliano? Sua voz tremia, cada palavra saindo pesada de sua boca. Eu sou um agente infiltrado. Fui enviado para te proteger. Mas você não é Maria, e eu fui manipulado. Ele olhou ao redor, a tensão crescendo. E Thomas, ele é mais do que você imagina. Você não tem ideia do que está acontecendo, Isabela.
Eles estão atrás de você por algo que você não sabe. A verdade é mais perigosa do que você pode imaginar. O espaço parecia estar em suspensão. A revelação de Juliano mudava tudo. Ricardo olhou para Isabela. As peças do quebra-cabeça se agrupando numa realidade parecida com um pesadelo. O que ele julgava ser amor, agora parecia uma teia de mentiras. Os homens armados olhavam para Juliano com um desdém crescente. Você se colocou em sua própria armadilha, idiota. Agora vamos ter que agir. Um deles avançou, o olhar fixo em Isabela. Não, fiquem longe dela, Ricardo. Gritou em um ato desesperado, virando-se para deixar a proteção em torno de Isabela. Ele não sabia mais em quem confiar. Como tudo poderia ter virado tão sombrio em segundos? E no fundo do seu coração, uma pergunta fervilhava. Quem era realmente Isabela? E o que mais estava por trás das sombras que cercavam aquele dia fatídico? As luzes do hotel piscavam, e o som de sirenes ao longe começava a se aproximar. O tempo estava se esgotando, e apenas uma resposta poderia salvar a todos. Mas ao que parecia, nem mesmo a verdade era o que parecia. O ar estava pesado. Isabela, paralisada, ainda tentava absorver as palavras de Juliano. O que mais estava escondido? Os murmúrios dos convidados se tornaram um zumbido ensurdecedor, como abelhas em pânico. Ricardo estava ao seu lado, sua expressão de confusão, se transformando em algo mais profundo, uma mescla de medo e desespero. Isabela, Ricardo insistiu, quase como um sussurro. Mas antes que ela conseguisse responder, uma explosão de vidro se quebrou ao fundo. O estilhaçar ressoou, ecoando por toda a parte, fazendo todos se virarem para o bar. O pânico se espalhou como fogo, gritos invadiram a sala de festa e a música cessou abruptamente. A porta principal do hotel se abriu com um estrondo e 3 homens armados entraram. As expressões no rosto de Juliano mudaram, um misto de determinação e terror. Ele puxou Isabela para trás, colocando-se entre ela e a nova ameaça. Fiquem onde estão, um dos homens gritou. Sua voz era autoritária, ressoando na sala decorada. Todos congelaram, algum lugar entre medo e choque. Isabela sentiu o aperto na mão de Juliano. Ele respirava pesadamente, como se estivesse pronto para enfrentar uma tempestade. Ricardo, percebendo a gravidade da situação, começou a se mover. Precisamos sair daqui, ele começou, mas seu olhar se fixou em Isabela. Algo dentro dele gritou. Juliano, quem são eles? Eu não sei, Juliano respondeu, enquanto seus olhos buscavam o rosto assustado de Isabela. Eu não vou deixar que ela saia. Não enquanto essas pessoas estiverem aqui. Os homens, com olhares frios e focados, começaram a se aproximar. O pânico crescia. Juliano, o que está acontecendo? Isabela perguntou. Sua voz quase um sussurro. Um dos homens fez um gesto brusco. Precisamos dela. Ela sabe demais. Ele olhou diretamente para Isabela. O cabelo dela se arrepiou. Gelo percorreu sua espinha. Como assim sabe demais? O que havia acontecido em seu passado? Juliano começou a andar para frente, como um escudo. Humano, apenas deixem ela em paz. Você sabe que ela não é uma ameaça. O clima na sala mudou para uma tensão elétrica. O medo estava visível nos olhos dos convidados, que se escondiam atrás de mesas e cadeiras, sem saber o que fazer. E então, como se o tempo tivesse parado, tudo aconteceu de uma só vez. Um disparo ecoou pela sala. O som foi seguido por um grito ensurdecedor de Isabela, enquanto Juliano se lançava para o lado, tentando proteger a irmã. Ricardo sentiu seu coração parar. Ele viu Juliano ser atingido. O homem caiu, e Isabela, de olhos arregalados, gritou enquanto corria até ele.
O chão parecia tremer sob seus pés enquanto o caos tomava conta da cena. O terror preenchia a sala. Juliano, não! Não, não, não! Isabela chorava, suas mãos agarrando o corpo dele. O sangue começava a se espalhar pelo chão como tinta vermelha em uma tela em branco. Um dos homens olhou ao redor, claramente agoniado pela reação inesperada. O plano que pareciam ter estava em ruínas. Ricardo, ainda em choque, lutou contra si mesmo. Ele tinha que agir. "Chame a ambulância", gritou para um dos convidados. A tensão pairava no ar, cada vida na sala em suspensão, todos envolvidos naquela tragédia inesperada. Mas com um último olhar, o homem que dissera que Isabela sabia demais disparou novamente para o alto. "Escutem, ela tem que nos seguir. Se alguém tentar ajudar..." Ele não terminou, pois outro grito cortou o ar. O olhar de Isabela, agora cheio de desespero e confusão, fez Ricardo perceber que cada revelação que acreditava ter entendido sobre Isabela poderia ser uma ilusão. O quê? Mas ela escondia? A certeza de que a vida que ele pensou construir ao lado dela estava prestes a desmoronar. "Isabela, olhe para mim!" Ele a confrontou, buscando uma resposta que poderia salvar o que restava de sua relação. Nesse momento, algo inesperado aconteceu. Juliano, em um impulso desesperado, sussurrou: "Eu não sou seu irmão, Isabela. Você nunca me conheceu." O impacto das palavras foi como um soco no estômago. Todos ficaram paralisados. O choque varreu a sala. E os murmúrios se transformaram em um silêncio gélido. Isabela, agora pálida, não conseguia processar. "O que você está dizendo, Juliano?" Sua voz tremia, cada palavra saindo pesada de sua boca. "Eu sou um agente infiltrado. Fui enviado para te proteger. Mas você não é Maria, e eu fui manipulado." Ele olhou ao redor, a tensão crescendo. "E Thomas, ele é mais do que você imagina. Você não tem ideia do que está acontecendo, Isabela. Eles estão atrás de você por algo que você não sabe. A verdade é mais perigosa do que você pode imaginar." O espaço parecia estar em suspensão. A revelação de Juliano mudava tudo. Ricardo olhou para Isabela, as peças do quebra-cabeça se agrupando numa realidade parecida com um pesadelo. O que ele julgava ser amor, agora parecia uma teia de mentiras. Os homens armados olhavam para Juliano com um desdém crescente. "Você se colocou em sua própria armadilha, idiota. Agora vamos ter que agir." Um deles avançou, o olhar fixo em Isabela. "Não, fiquem longe dela", Ricardo gritou, em um ato desesperado, virando-se para deixar a proteção em torno de Isabela. Ele não sabia mais em quem confiar. Como tudo poderia ter virado, tão sombrio em segundos. E no fundo do seu coração, uma pergunta fervilhava. Quem era realmente Isabela? E o que mais estava por trás das sombras que cercavam aquele dia fatídico? As luzes do hotel piscavam, e o som de sirenes ao longe começava a se aproximar. O tempo estava se esgotando, e apenas uma resposta poderia salvar a todos. Mas ao que parecia, nem mesmo a verdade era o que parecia. O ar estava pesado. Isabela, paralisada, ainda tentava absorver as palavras de Juliano. O que mais estava escondido? Os murmúrios dos convidados se tornaram um zumbido ensurdecedor, como abelhas em pânico. Ricardo estava ao seu lado, sua expressão de confusão se transformando em algo mais profundo, uma mescla de medo e desespero. "Isabela", Ricardo insistiu, quase como um sussurro. Mas antes que ela conseguisse responder, uma explosão de vidro se quebrou ao fundo. O estilhaçar ressoou, ecoando por toda parte,
fazendo todos se virarem para o bar. O pânico se espalhou como fogo. Gritos invadiram a sala de festa e a música cessou abruptamente. A porta principal do hotel se abriu com um estrondo e 3 homens armados entraram. As expressões no rosto de Juliano mudaram, um misto de determinação e terror. Ele puxou Isabela para trás, colocando-se entre ela e a nova ameaça. "Fiquem onde estão", um dos homens gritou. Sua voz era autoritária, ressoando na sala decorada. Todos congelaram, em um lugar entre medo e choque. Isabela sentiu o aperto na mão de Juliano. Ele respirava pesadamente, como se estivesse pronto para enfrentar uma tempestade. Ricardo, percebendo a gravidade da situação, começou a se mover. "Precisamos sair daqui." Ele começou, mas seu olhar se fixou em Isabela. Algo dentro dele gritou: "Juliano, quem são eles?" "Eu não sei", Juliano respondeu, enquanto seus olhos buscavam o rosto assustado de Isabela. "Eu não vou deixar que ela saia. Não enquanto essas pessoas estiverem aqui." Os homens, com olhares frios e focados, começaram a se aproximar. O pânico crescia. "Juliano, o que está acontecendo?" Isabela perguntou, sua voz quase um sussurro. Um dos homens fez um gesto brusco. "Precisamos dela. Ela sabe demais." Ele olhou diretamente para Isabela. O cabelo dela se arrepiou. Gelo percorreu sua espinha. "Como assim, sabe demais?" O que havia acontecido em seu passado? Juliano começou a andar para frente, como em um escudo humano. "Apenas deixem ela em paz. Você sabe que ela não é uma ameaça." O clima na sala mudou para uma tensão elétrica. O medo estava visível nos olhos dos convidados, que se escondiam atrás de mesas e cadeiras, sem saber o que fazer. E então, como se o tempo tivesse parado, tudo aconteceu de uma só vez. Um disparo ecoou pela sala. O som foi seguido por um grito ensurdecedor de Isabela, enquanto Juliano se lançava para o lado, tentando proteger a irmã. Ricardo sentiu seu coração parar. Ele viu Juliano ser atingido. O homem caiu, e Isabela, de olhos arregalados, gritou enquanto corria até ele. O chão parecia tremer sob seus pés, enquanto o caos tomava conta da cena. O terror preenchia a sala. "Juliano, não! Não, não, não!" Isabela chorava, suas mãos agarrando o corpo dele. O sangue começava a se espalhar pelo chão, como tinta vermelha em uma tela em branco. Um dos homens olhou ao redor, claramente agoniado pela reação inesperada. O plano que pareciam ter estava em ruínas. Ricardo, ainda em choque, lutou contra si mesmo. Ele tinha que agir. "Chame a ambulância!" gritou para um dos convidados. A tensão pairava no ar, cada vida na sala em suspensão, todos envolvidos naquela tragédia inesperada. Mas com um último olhar, o homem que dissera que Isabela sabia demais disparou novamente para o alto. "Escutem, ela tem que nos seguir, e se alguém tentar ajudar..." Ele não terminou, pois outro grito cortou o ar. O olhar de Isabela, agora cheio de desespero e confusão, fez Ricardo perceber que cada revelação que acreditava ter entendido sobre Isabela poderia ser uma ilusão. O que mais ela escondia? A certeza de que a vida que ele pensou construir ao lado dela estava prestes a desmoronar. "Isabela, olhe para mim." Ele a confrontou, buscando uma resposta que poderia salvar o que restava de sua relação. Nesse momento, algo inesperado aconteceu. Juliano, em um impulso desesperado, sussurrou: "Eu não sou seu irmão, Isabela. Você nunca me conheceu." O impacto das palavras foi como um soco no estômago. Todos ficaram paralisados. O choque varreu a sala.
e os murmúrios se transformaram em um silêncio gélido. Isabela, agora pálida, não conseguia processar. "O que você está dizendo, Juliano?" Sua voz tremia, cada palavra saindo pesada de sua boca. "Eu sou um agente infiltrado. Fui enviado para te proteger. Mas você não é Maria, e eu fui manipulado." Ele olhou ao redor, a tensão crescendo. "E Thomas, ele é mais do que você imagina. Você não tem ideia do que está acontecendo, Isabela. Eles estão atrás de você por algo que você não sabe. A verdade é mais perigosa do que você pode imaginar." O espaço parecia estar em suspensão. A revelação de Juliano mudava tudo. Ricardo olhou para Isabela, as peças do quebra-cabeça se agrupando numa realidade parecida com um pesadelo. O que ele julgava ser amor agora parecia uma teia de mentiras. Os homens armados olhavam para Juliano com um desdém crescente. "Você se colocou em sua própria armadilha, idiota. Agora vamos ter que agir." Um deles avançou, o olhar fixo em Isabela. "Não, fiquem longe dela." Ricardo gritou, em um ato desesperado, virando-se para deixar a proteção em torno de Isabela. Ele não sabia mais em quem confiar. Como tudo poderia ter virado tão sombrio em segundos? E no fundo do seu coração, uma pergunta fervilhava. Quem era realmente Isabela? E o que mais estava por trás das sombras que cercavam aquele dia fatídico? As luzes do hotel piscavam e o som de sirenes ao longe começava a se aproximar. O tempo estava se esgotando e apenas uma resposta poderia salvar a todos. Mas, ao que parecia, nem mesmo a verdade era o que parecia. Uma nova pessoa surgiu no meio do caos. Uma mulher, com cabelos desgrenhados e um olhar intenso, atravessou a sala. "Espere! Eu tenho o que vocês querem!" Ela gritou, com uma voz que cortava o ar. Todos os olhares se voltaram para ela, até mesmo os homens armados, que hesitaram por um instante, confusos. Isabela, ainda nos braços de Juliano, piscou, tentando processar a chegada daquela estranha. "Quem é você?" ela perguntou, seu coração batendo forte. Aquela mulher parecia familiar, mas não conseguia lembrar de onde. "Eu sou Ana, a irmã que você nunca conheceu, o verdadeiro motivo pelo qual eles estão atrás de você." A revelação a partir de alguém que ela nunca soubera que existia foi como um trovão acontecendo ao mesmo tempo. Isabela mal teve tempo de processar. Juliano, agora em agonia, apenas olhou para Ana e seu olhar dizia tudo. Os homens que momentaneamente pararam agora tinham os olhos fixos em Ana. "O que você disse?" o líder perguntou, seus olhos se estreitando. Enquanto isso, o clima ficou ainda mais tenso. Isabela sentia o chão tremer sob seus pés. O que estava acontecendo? Por que ninguém lhe disse isso antes? Maria não é só um nome. Ela carrega a verdade de um passado que foi escondido. Ana respirou fundo. "Eles querem acabar com essa história, com você, e eu não vou deixar isso acontecer." Ricardo olhou para Isabela e o pânico dentro dele quase a sufocou. Tanto segredo, tantas mentiras. O que mais estava oculto? O que mais poderia ser revelado naquele hotel, onde o amor parecia ter morrido entre sombras e verdades? A sirene ao longe se aproximava cada vez mais, mas o novo clima pautava a tensão como um fio prestes a romper. O que aconteceria agora? O que mais estava por vir? E qual era realmente o segredo que unia todas aquelas vidas naquela noite fatídica? O ar estava pesado. Isabela, paralisada, ainda tentava absorver as palavras de Ana. O que mais estava escondido? Os murmúrios dos convidados se tornaram um zumbido ensurdecedor, como abelhas em pânico. Ricardo estava ao seu lado, sua expressão de confusão se transformando em algo mais profundo, uma mescla de medo e desespero. "Isabela?" "Fim." Ricardo insistiu, quase como um sussurro.
Mas antes que ela conseguisse responder, uma explosão de vidro se quebrou ao fundo. O estilhaçar ressoou, ecoando por toda a parte, fazendo todos se virarem para o bar. O pânico se espalhou como fogo. Gritos invadiram a sala de festa e a música cessou abruptamente. A porta principal do hotel se abriu com um estrondo. 3 homens armados entraram, mascarados, cada passo deles engolindo o ar de terror que envolvia a sala. As expressões no rosto de Juliano mudaram, um misto de determinação e terror. Ele puxou Isabela para trás, colocando-se entre ela e a nova ameaça. "Fiquem onde estão", um dos homens gritou. Sua voz era autoritária, ressoando na sala decorada. Todos congelaram, em um lugar entre medo e choque. Isabela sentiu o aperto na mão de Juliano. Ele respirava pesadamente, como se estivesse pronto para enfrentar uma tempestade. Ricardo, percebendo a gravidade da situação, começou a se mover. "Precisamos sair daqui", ele começou, mas seu olhar se fixou em Isabela. Algo dentro dele gritou: "Juliano, quem são eles?" "Eu não sei", Juliano respondeu, enquanto seus olhos buscavam o rosto assustado de Isabela. "Eu não vou deixar que ela saia, não enquanto essas pessoas estiverem aqui." Os homens, com olhares frios e focados, começaram a se aproximar. O pânico crescia. "Juliano, o que está acontecendo?" Isabela perguntou, sua voz quase um sussurro. Um dos homens fez um gesto brusco. "Precisamos dela. Ela sabe demais." Ele olhou diretamente para Isabela. O cabelo dela se arrepiou. Gelo percorreu sua espinha. "Como assim sabe demais? O que havia acontecido em seu passado?" Ana não hesitou. "Não, ela não sabe nada sobre você." Ela gritou, sua voz firme. A tensão atingiu um novo pico. Todos estavam agora navegando em águas turvas de desespero e incerteza. E nesse instante, quando o mundo parecia estar em câmera lenta, um grito cortante ressoou pela sala. "Mãe!" Uma jovem entrou correndo, ofegante, com o rosto marcado de medo. Isabela paralisou. A jovem tinha seus olhos, e a semelhança era inegável. Ricardo olhou de Isabela para a nova chegada, o choque estampado em seu rosto. "O quê?" As palavras se perderam em sua garganta. A solenidade do momento foi quebrada, enquanto o clima na sala mudava rapidamente. "Você a trouxe de volta, Isabela. Agora tudo faz sentido." Um dos homens armados avançou, seus olhos fixos na jovem. "Diga a ela que o nosso acordo ainda está de pé." "Não, Kim, fique longe dela", Isabela gritou. Seu estômago se revirando. Uma explosão de confusão a cercava, como uma tempestade prestes a se abater. A jovem Kim olhou para Isabela com alegria e terror. "Mãe, você não sabe. Eu sei a verdade sobre você." O baque das palavras deixou todos em estado de choque. "Você não é apenas Maria da Luz. Você é a chave para tudo isso." A sala se encheu de murmúrios inquietos. Ricardo sentiu o chão se abrir abaixo de seus pés, enquanto se esforçava para compreender. A revelação girou sua mente. Kim era a filha que Isabela nunca mencionou? Mas como isso era possível? Juliano olhou de um homem ao outro, percebendo que o caos começava a desmoronar suas opções. "Isabela, vamos sair", disse ele, puxando-a. Mas Isabela ficou paralisada, sua mente girando como um carrossel. "Kim, o que você sabe?" Isabela perguntou, seu coração batendo como um tambor ensurdecedor. Mas antes que a jovem pudesse responder, um dos homens armados fez um movimento brusco, tirando todos do transe. "Chega de conversas. Você já sabe o que precisa fazer." O líder falou com a voz pesada. "Agora, venha conosco, Maria. O que você sabe pode mudar o nosso futuro."
E o seu? E como se as palavras tivessem energia própria, algo inesperado aconteceu. Uma explosão ressoou fora do hotel. Uma onda de choque jogou todos contra a parede. O ambiente agora era um mar de pânico e gritos. Isabela, gritando, se virou para Juliano. Eu não posso deixá-los levar a Kim. O que ela sabe? O desespero tornava-se combustível na sua luta interna. A dança da violência estava apenas começando. E, enquanto as paredes de segurança se desmoronavam, o que quer que estivesse em jogo estava prestes a ser revelado com uma intensidade devastadora, levando todos a questionarem não só a verdade, mas a própria essência de que consideravam amor e lealdade. Naquele momento, ninguém tinha certeza de quem eram verdadeiramente, e o futuro parecia mais incerto do que nunca. O som da explosão ainda ressoava no ar, misturado aos gritos e ao pânico. Isabela estava paralisada e tudo o que conseguia ver era o rosto de Kim, a garota que dizia ser sua filha. O coração dela pulsava em desespero. Kim, o que você está fazendo aqui? A pergunta saiu entrecortada por lágrimas, a confusão estampada nos olhos. Eu vim buscar você, mãe. Eles estão atrás de nós. A jovem agarrou Isabela pelo braço, mas a aterrorizante realidade estava à sua volta. Os homens armados avançavam, intimidantes e impiedosos. Juliano tentava proteger a irmã, mas a situação escapava do controle. Sai da frente! Ele gritou, enquanto se colocava entre Isabela e a ameaça. Kim, você sabe o que está acontecendo? O que você sabe? Isabela perguntou, tentando manter a calma, mas a ansiedade começava a esmagá-la de dentro para fora. Ana, a mulher que tinha resgatado a verdade momentaneamente, falou, lutando para emergir da confusão. Kim, você precisa contar a verdade. O passado dos seus pais é mais do que você pensa. Foi como um estalo. Um dos homens armados a interrompeu com um sorriso sarcástico. A verdade, hein? Vocês acham que podem sair dessa? Aqui, a verdade só traz problemas. Ele fez menção de avançar, mas naquele instante, as sirenes se tornaram muito mais próximas. Ricardo, absolutamente angustiado, sentiu que o chão se movia sob seus pés. Ele precisava agir. Esperem, ele falou alto, tomando coragem. Seja lá o que for que queiram com Isabela, ela não está sozinha. Eu também sei de algumas coisas. Os olhares mudaram rapidamente. As armas se viraram. A atenção se deslocou para ele. Era um momento crítico. O que ele diria a seguir poderia não só salvar Isabela, mas também a vida de todos ali. Eu posso ajudar. O que vocês querem? Uma tensão cortante pairava na sala. Os homens pareciam hesitar, avaliando a melhor forma de usar aquelas revelações. E então, como que forçados a escolher, avançaram mais um passo. Mas uma nova explosão de som dentro do hotel encheu o ambiente. E não era de vidro se estilhaçando, eram passos de agentes da polícia. Todos parem, mãos ao alto. As vozes ecoaram, preenchendo o espaço e fazendo com que os homens armados se entreolhassem. Um toque de desespero começando a emergir. Juliano, percebendo a oportunidade, puxou Isabela e Kim para trás dele. Uma barreira protetora. Vamos, agora. Ele não hesitou. As mulheres o seguiram, correndo contra o pânico, enquanto as sirenes davam vida a um novo tipo de esperança. Mas quando chegaram à saída, a realidade golpeou Isabela como um soco. E meu irmão? Ela parou abruptamente, sentindo a urgência da busca sem fim. E aquele que feriram? Juliano olhou fixamente para ela, o olhar pesado de dor. Não há tempo para isso agora. A polícia vai cuidar disso. Precisamos sair. Ele forçou, movendo-se, mas Isabela não conseguia se afastar. Ricardo se virou. Ela não é só a Maria.
É uma mãe que precisa proteger sua filha. E se houver uma, chance de salvá-lo. A verdade em suas palavras fez com que todos pausessem. O desejo de salvar a família era palpável no ambiente. Do lado de fora, homens da polícia surgiram, cercando a área. Estão cercados. Entreguem suas armas e saiam. Não queremos ninguém ferido. Um dos oficiais gritou, seus olhos focados e determinados. Diante do crescente caos, Isabela respirou fundo. Juliano tem que ser agora. Eu não posso apenas deixar para trás o que é meu. Sua voz tremia, mas havia uma determinação crescente. E se eles feriram alguém, isso aumenta o risco. Estou indo com você, pronto para enfrentar o que for preciso. Os olhares se cruzaram, a pressão da realidade reacendendo as chamas de coragem. Um instante de escolha foi tudo o que precisaram. Com um último impulso, abandonaram as sombras, atravessando o limiar entre o perigo e a segurança. A noite ainda estava longe de terminar, mas algo mudou. Cada passo que davam para a liberdade os levava mais perto da verdade. Agora, cabia a eles reescrever seu destino. E enquanto os tiros ecoavam ao fundo, o futuro ainda era um mistério, mas estavam prontos para enfrentá-lo. Aqui a história chega ao fim, mas a saga de Isabela, Juliano e Kim continua. Você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com estas ações.